Imagine um homem condenado por estuprar uma criança de 8 anos. Ele cumpre sua pena, sai da cadeia e volta a fazer vítimas. A sociedade se pergunta: isso é justiça? Agora imagine que ele pudesse ser impedido de repetir o crime com um único procedimento: uma aplicação periódica de medicamentos que bloqueiam seus impulsos sexuais, sem dor, sem sangue, sem mutilação. Isso é chamado de castração química. Para muitos, é a solução definitiva contra estupradores reincidentes. Para outros, é o símbolo máximo de um Estado que ultrapassa os limites éticos, punindo de forma desumana. E é nesse ponto que começa o debate de hoje no canal Entre Linhas. Comenta aí, você é a favor ou contra a castração química para estupradores? Se esse tipo de discussão te faz pensar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir os dois lados da história. Castração química é uma resposta racional, eficaz e proporcional a um dos crimes mais repugnantes da humanidade. O estuprador tira algo que jamais poderá ser devolvido: a dignidade, a saúde mental, a paz de uma vítima. Não é exagero dizer que ele mata por dentro. E se a ciência oferece um meio de impedir que esse trauma se repita, por que não usá-lo? Porque o Estado não pode violar o corpo de alguém, nem mesmo de um criminoso, sem ferir os próprios princípios que jurou defender. A castração química é uma intervenção forçada, que altera hormônios, identidade e saúde mental. Isso fere tratados internacionais, direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana, sim, até de quem comete crimes monstruosos. Se o criminoso não respeitou o corpo da vítima, o Estado deve respeitar o dele? Ou o direito humano termina onde começa a monstruosidade? A maioria dos estupradores reincide. Isso é dado. Isso é realidade. Não dá para romantizar. É preciso uma solução concreta. Prisão não reabilita. Psicoterapia nem sempre resolve. E a castração química reduz drasticamente a libido, evitando que o desejo se transforme em ato. É prevenção, é justiça, é proteção. Mas a justiça não pode virar vingança institucional. O Estado não pode responder à barbárie com mais barbárie. Isso abre precedentes perigosos. Hoje é castração química para estupradores. Amanhã, o que impede um governo autoritário de aplicar tratamentos a qualquer tipo de desviante? O corpo é inviolável. Você aceitaria a castração química para proteger uma criança? Ou teme o avanço de um Estado que quer decidir até sobre os hormônios de um cidadão? A castração química já é aplicada em países democráticos como Coreia do Sul, Polônia, Rússia e até nos Estados Unidos em alguns estados. Não é uma ideia de ditadura, é uma medida de segurança pública. E o mais importante, salva vidas, evita traumas, rompe ciclos. Mas mesmo nesses países, o debate é intenso. Muitos órgãos internacionais, como a Anistia Internacional e a ONU, consideram a prática uma violação grave, porque na maioria das vezes ela não é realmente voluntária. O condenado é coagido, ou toma o remédio, ou volta para a prisão. Isso não é escolha, isso é chantagem. Deixa seu like se você acha que o sistema precisa proteger as vítimas e não os agressores. Vamos ser realistas. O trauma de um estupro dura para sempre. Terapias, remédios, internações. Muitas vítimas tentam suicídio. Outras nunca mais conseguem ter uma vida sexual saudável. E o estuprador? Cumpre uns anos e sai. E muitas vezes volta a atacar. Isso é justiça? Claro que o trauma é leal, mas não se combate um trauma com outro. Transformar o corpo de alguém com drogas hormonais de forma compulsória é criar um novo tipo de punição biológica. Isso nos aproxima mais de regimes autoritários do que de uma sociedade civilizada. Você teria coragem de olhar nos olhos da mãe de uma vítima e dizer que a dignidade do criminoso é mais importante que a segurança da próxima criança? Castrar quimicamente não é mutilar, não é cortar, é aplicar medicamentos que reduzem a testosterona. Simples, reversível se necessário. E tem alto índice de eficácia. Não estamos falando de tortura, estamos falando de prevenção com base científica. Mas quem garante que essa reversibilidade não causa efeitos colaterais graves? E o impacto psicológico? A disfunção hormonal? A depressão? A impotência total? O Estado não pode brincar com o corpo humano só porque o sujeito cometeu um crime. Isso é perigoso. Isso é totalitário. Inscreva-se no canal Entre Linhas se você defende debate sem censura, onde todas as vozes são ouvidas, até nos temas mais difíceis. E a gente se pensar do lado da vítima? Quantas vidas poderiam ser poupadas se reincidentes estivessem impossibilitados de agir?
Quantas crianças, adolescentes, mulheres poderiam ter sido salvas? O foco tem que ser em quem sofre, não em quem causa sofrimento. Mas a função da justiça não é vingar, é restaurar. O criminoso deve ser punido sim, mas dentro de limites éticos. Se abrirmos mão da dignidade humana para punir, o que nos diferencia deles? A civilização começa onde termina a barbárie, mesmo com os bárbaros. Se o crime é desumano, a punição também precisa ser? Ou o Estado precisa manter a ética mesmo diante do horror? Castrar quimicamente estupradores não é desumanidade. É autodefesa da sociedade. Quando a pena não protege, ela falha. E o sistema está falhando. É hora de agir de forma pragmática, não ideológica. Não dá para esperar que criminosos respeitem a ética. Precisamos impedir que eles ataquem de novo. Mas há outras soluções. Prisão perpétua para reincidentes, monitoramento eletrônico, tratamento psicológico intensivo. Castração química é um atalho perigoso, que pode abrir espaço para abusos legais. É preciso punir com inteligência, não com instinto. Você acha que a castração química é uma medida justa ou cruel demais? Onde termina a proteção e começa o abuso do poder? Se acredita que esse debate precisa acontecer no Brasil, deixa seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho. E se ainda não é inscrito no canal Entre Linhas, esse é o momento. Aqui, a verdade nunca é censurada. Castração química é o limite entre o que toleramos e o que decidimos enfrentar com firmeza. É um instrumento ou uma armadilha? É justiça ou barbárie institucional? Talvez a pergunta mais difícil não seja se estupradores merecem essa punição, mas se nós, como sociedade, estamos prontos para lidar com as consequências éticas de aplicá-la. Porque, quando a justiça começa a agir com as mesmas mãos que o agressor, quem protegerá a humanidade que ainda resta? Nos vemos no próximo vídeo. Aqui no Entre Linhas, o debate não tem filtro, tem coragem.